E aí, como o tempo passa muito rápido, você tem um super projeto para apresentar aí para gente, né? Uma experiência que começou em 2015, né? Oi, Não, amiga. na verdade, é, o projeto Vida no Trânsito é um projeto da ONU, junto com a OMS, e começou em 2011. Na verdade, Então, começou a ser moldado em 2010, né? então tá. Então deixa eu te apresentar aqui. Tá. Gente, é com enorme prazer que eu recebo aqui. Eu tenho a sorte, assim, de ter muitos amigos, né? Então isso é um privilégio. E esse que eu recebo aqui também é um grande amigo. Vivemos, assim, momentos únicos aqui, no Rio de Janeiro, quando a gente estava no mestrado também. E José Paulo é um psicólogo clínico, professor também, mestre em saúde da família. E ele está de frente aí com o projeto Vida no Trânsito, como chegamos a 2020. E ele vem compartilhar com a gente toda essa experiência, né, contar um pouco sobre esse projeto. E é interessante que dentro da psicologia, a especialidade de psicologia no trânsito, é pouco falado, né, Zé? Então, Isso. assim, é importante a gente estar falando um pouco e trazendo esse nosso lugar, né, dentro desse espaço que é tão importante. E aí eu vou te passar a Perfeito. palavra para que você nos dê esse presente aí, que é essa experiência rica que você tem. Tá bom? E aí eu vou me metendo Beleza. aqui um pouquinho, de vez em quando. Claro. Seja bem-vindo, meu Primeiramente, amigo. obrigado, Drica. Primeiramente, é uma grande satisfação de estar aqui com você, né? É uma grande amiga também. Vivemos tempos muito especiais, muito bons aí, né? Na nossa formação do mestrado. Foi. É uma alegria poder compartilhar com você esse momento e ver esse seu projeto também acontecendo. É muito, muito significativo e assim, eu fico muito feliz em poder colaborar um pouco, né, dentro desse momento aqui. Você já teve com a nossa querida amiguinha Paty também, recentemente. É a E, Gando, né? como é? A gangue. A Gando. Bom, eu sou aqui de Aracaju, para quem não me conhece, quem já me conhece também, que é do grupo que está entrando agora, né? Algumas pessoas que são conhecidas minhas. E a gente desenvolve. O projeto não é o meu projeto, assim, eu trabalhei com a perspectiva de falar sobre esse projeto, de entender um pouco esse projeto durante o processo do mestrado, porque foi algo que me chamou muita atenção e que tinha muito a ver com a questão de saúde pública, né? E já que o nosso mestrado foi em saúde da família, então eu resolvi passar por esse meandro aí do trânsito, enquanto uma área muito importante e que às vezes nem tanto visualizada no âmbito da saúde, né? Então, o projeto Vida no Trânsito, ele é um projeto que se iniciou no Brasil em 2011. Ele é fruto de uma situação da OMS, né, junto com a ONU, e quis desenvolver um programa para trabalhar os agravos e acidentes do trânsito no mundo, tendo em vista que a situação do mundo, a situação de mortes e agravos no mundo em relação ao trânsito é muito alta, né? No geral, são mais ou menos 1.250.000 pessoas que morrem anualmente no trânsito no mundo, sendo que 10 países especificamente são responsáveis por mais da metade desse processo, inclusive o Brasil, né? Então, o Brasil está nesses 10 países, e ele ocupou hoje o quarto lugar em termos de mortes e agravos no trânsito no mundo. E daí ele entrou nesse projeto chamado Road Safety in 10 Countries, que seria rodovias seguras ou trânsito seguro em 10 países, e teria a intenção de diminuir em 50% a mortalidade de trânsito, né, a mortalidade como consequência do trânsito no mundo, né? E aqui no Brasil a gente teve o nome de Projeto Vida no Trânsito, que foi uma das ações criadas e desenvolvidas exatamente para fazer com que esse projeto da ONU ele fosse possível, né? E quem assumiu esse contexto aqui foi o Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado. Inicialmente começaram algumas capitais e depois se estendeu para várias outras no Brasil. Hoje o Brasil todo está envolvido, principalmente as capitais. E como a gente falou, a ideia é diminuir em 50% a
os agravos e mortes no trânsito, tendo em vista que o quê? O trânsito, ele ocasiona não só mortes, mas ele ocasiona incapacitações e afastamento do trabalho, uma série de outras circunstâncias. Ele também está associado ao contexto da violência, né? Também o trânsito. E o que é que acontece, Drica? Para onde é que vai tudo isso, principalmente? Né? Para os setores de saúde. Os acidentes, quando acontecem, eles direcionam-se exatamente para... O primeiro foco são os processos associados à saúde, né? Então, a saúde pública, o SUS e N outras realidades ligadas à saúde são os primeiros afetados. Uma ideia do que acontece no trânsito. Por isso que trânsito, sim, é um problema de saúde grave, né, juntamente com a violência. E o que acontece? A gente entrou nesse processo para tentar fazer com que cada vez mais houvesse uma redução através de campanhas educativas, né? A questão da fiscalização, a questão do uso dos equipamentos adequados, né? A redução do uso de álcool, os radares, né? Campanhas de conscientização das pessoas para que elas começassem a dirigir no trânsito seguro. Então, o que acontece? A gente entra numa outra discussão aí, que é a questão de que a gente está falando de questões estruturais, logísticas, né, do uso de cinto, de fiscalização, de redução do uso do álcool. Mas aí a gente entra numa questão importante, né? Esse trabalho tem que se desenvolver no âmbito maior de que não adianta só impor leis e regras nesse âmbito se não houver uma conscientização real das pessoas para que elas não precisem ser punidas para que possam tomar atitudes, porque é um problema sério, né? Então, o objetivo desse projeto não era só, e também claro, a partir de estruturação, né, de melhora da rede de vias, né, melhorar as rodovias. Isso é um ponto importante, porque as rodovias em mau estado, como elas se encontram muitas vezes, elas também podem causar acidentes, né, conscientizar as pessoas para o não uso do álcool. Mas, inclusive, as pessoas sabem que não devem usar o álcool quando dirigem, né, mas usam. Por quê? Porque não está só no âmbito de você dizer não use e fiscalizar. Claro, a fiscalização vai fazer efeito, obviamente, e a gente tem resultados bons. Não é que a fiscalização não seja importante, não é que não tenha que haver regras e que tenha que haver, entre aspas, punições para o descumprimento dessas regras. Entretanto, se a gente para só nisso, quando há um afrouxamento disso, o que acontece? Volta tudo atrás, né? E a gente está falando do âmbito da psicologia aí. Então, a gente teve, por exemplo, agora em 2019, quando desligaram os radares das BRs, que teve uma desativação dos radares das BRs, a gente deu um passo atrás. Houve aumento no número de acidentes mais graves. Por quê? Porque as pessoas, enquanto existe a regra, enquanto existe a lei ali que está obrigando você, muitas pessoas vão e obedecem mais por medo de serem punidas do que por uma consciência de que deveriam preservar a sua vida e preservar a vida de outros, né? Uhum. Mas mesmo assim, veja, que diante de tudo isso, mesmo sendo dessa forma, tendo que ser de uma maneira mais taxativa até às vezes, né, por conta da regulamentação aí, a gente teve uma redução, não chegamos aos 50% de 2011 até agora, a gente está no 2020, que deveria ser o último ano do processo aí do cumprimento dessa regra, né, da meta, né, e a gente teve uma redução de 17,4% nessa faixa, ou seja, bem distante dos 50%, mas não foi só aqui no Brasil, isso aqui é no Brasil, estou falando em termos do Brasil, mas nenhum país do mundo conseguiu, na verdade, chegar a essa meta de 50%, tanto é que existe a perspectiva de ampliar de 2020 para 2030 também, mais 10 anos, essa tentativa.
Que as pessoas se eduquem. Esperando que as pessoas se eduquem, né? Porque na verdade não é uma questão que perpassa por uma introjeção, né? Uma introjeção de uma lei que não é uma lei externa, é uma lei simbólica, é uma lei que está estruturada na configuração psíquica do sujeito. Porque a lei Uhum. externa, a lei que você tem no papel, ela deve ser apenas um reflexo dessa outra lei, ou seja, eu não vou diminuir a velocidade apenas porque eu não vou ser, eu tenho medo de ser punido, mas eu vou diminuir a velocidade, ou eu não vou usar álcool, ou eu vou dirigir de forma mais consciente, vou usar cinto, vou usar capacete. Não é porque eu vou ser punido, mas porque eu tenho a consciência de que eu posso estar preservando a minha vida e a vida de outras pessoas ao meu redor. Só que essa introjeção dessa lei simbólica é que não perpassa apenas pelas iniciativas sociais, né? O Ministério da Saúde e os outros setores associados, que é intersetorial, eles têm um papel fundamental nesse processo de educação, de fomentação desse contexto, né, de trazer uma estrutura mais adequada para uma direção mais adequada também, carros mais seguros, rodovias mais bem preparadas, mas essa educação deve começar de antes, deve começar não apenas pela lei agora, mas deve começar de uma educação que se dá desde pequeno, desde a criança, desde a da tenra idade, que deve começar estruturando as famílias para que isso comece a acontecer de forma mais adequada, né? Ou seja, ajudando as famílias a entender também esse papel. A escola também tem um papel fundamental, por isso que é um termo tão, é um tema tão intersetorial, né? Entre a saúde, a educação, a questão do Ministério Público, entre os serviços de transporte, Detran, N outros setores que são relacionados à ideia do trânsito, embora pareça que não tem, porque a gente às vezes fala de trânsito, acha que só o Detran ou a Polícia Federal é que tem a ver com isso, não. Mas Zé, saúde, educação... explica um Pois não. pouquinho isso, assim, para gente, essa questão do trabalho, que aí a gente se insere dentro disso, né? O quanto é rico esse trabalho do psicólogo nessas trocas intersetoriais, né, e multidisciplinares. Né? Porque muitas vezes, quando a gente está afastado, né, a nossa formação como psicólogo fica muito dentro desse universo clínico. E às vezes a gente Uhum. fica muito distante, né, desse panorama onde você trabalha com diversos setores, né, com essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Conta pra gente um pouquinho sobre, de uma forma mais esmiuçadinha, para a gente entender isso. Eu digo que a psicologia é a profissão da brecha. Como assim? A gente se insere onde há relações humanas, né? Onde há essas relações, onde há o encontro do humano, onde há o encontro do ser humano, a gente está presente. Então, nesse âmbito de intersetorialidade, o nosso papel é muito importante, porque a gente acaba tendo uma condição de diálogo com todos os setores, porque a gente perpassa por todos eles, né? Então, o papel do psicólogo nesse âmbito do trânsito também, por exemplo, e da intersetorialidade é um papel fundamental, porque o psicólogo ele tem uma condição de diálogo com as várias áreas, sendo em vista que a psicologia ela perpassa pelas várias áreas. Então, inclusive, é um papel importante do psicólogo fazer essas pontes, né? Que a gente às vezes fala no consultório, quando a gente está no contexto clínico do consultório, a gente faz a ponte do sujeito para com ele mesmo, né? Ajuda o Uhum. sujeito a construir uma ponte dele para com ele. E no âmbito do social, a gente também está dentro desse contexto de construir essas pontes. De que maneira? Abrindo possibilidades de diálogo, trazendo reflexões sobre os lugares que são ocupados e por quem ocupa esses lugares. Porque muitas vezes o que acontece? A gente sempre, a sociedade às vezes fica numa questão de que é responsabilidade de fulano, responsabilidade de Beltrano, e quando cada um assume o seu lugar, né, de responsável, por exemplo, a saúde tem um papel importante aí, porque as campanhas aí também, inclusive um dos processos do meu projeto foi exatamente trazer essa discussão de que a atenção básica ela tem um papel importante aí, né, de fazer com que
esse processo de prevenção exista antes mesmo que precise haver a, a ação depois, né, do caso já acontecido. A prevenção ela é importante, então a atenção básica ela tem um papel importante aí. Então, por que não levar essa discussão para a atenção básica, por exemplo, e que papel ela teria nessa construção? O psicólogo tem papel nisso aí? Tem. Porque o psicólogo também está inserido no âmbito da saúde pública, da atenção básica. Então, ele pode criar possibilidades desse diálogo acontecer e trazer para um campo onde a sociedade também se insira. Porque, assim, em se tratando de trânsito, como várias outras realidades, não é um papel de um somente, né? É um contexto que envolve várias realidades. E aí, o que é que se dá? Se cada um não fizer a sua parte de uma forma, pelo menos, consciente, né, vai ficar sempre um lado meio capenga da história. Se a saúde pública não fizer seu papel, e ela tem um papel fundamental nisso aí, tanto é que já foram investidos 90 milhões no âmbito desse projeto de Vida no Trânsito, veja como é importante isso. Mas entra também o quê? Entra o processo de educação, a escola também entra. Então, a educação continuada. E nós, como psicólogos, podemos levar essa discussão a partir de quê? De projetos que levem essa discussão a esse lugar. Porque a gente, às vezes, é muito taxado de sermos muito bairristas, né? A psicologia, às vezes, é muito taxada de ser muito individualista e, de fato, a gente, às vezes, leva a sociedade a pensar dessa maneira. Por quê? Porque a gente acaba ficando muito naquele âmbito. Eu estou no meu consultório, relação dual, mas a gente também tem um papel fundamental na construção das relações sociais. Então, a gente precisa levar o outro a pensar sobre a sua responsabilização. Foi aí a história da fala sobre a lei simbólica, né? Quando a gente fica esperando muito que venha uma lei escrita que regulamente apenas por ela, uma parte do processo não foi feita, porque a gente não trouxe o lado da consciência do sujeito para esse lugar. Ele vai parar porque enquanto tem uma polícia rodoviária ali, mas a polícia rodoviária não está a cada 10 metros. Não tem um radar a cada 10 metros. E é exatamente esse lugar que a gente precisa levar esse sujeito a se pensar, né? E aí eu vi muita dificuldade quando eu estava fazendo esse projeto, né, de pesquisa sobre isso, por exemplo, da saúde pública se encontrar nesse lugar. Tanto é que até a moça que era responsável na época pelo projeto, pelo núcleo aqui de Aracaju, que coordenava essa parte do projeto Vida no Trânsito, ela pegou a minha dissertação e ela andava com a minha dissertação para todos os lugares. Porque a minha dissertação trouxe alguns questionamentos para como a saúde se inseria, como a educação se inseria, como a justiça, né, o processo da polícia militar, da polícia rodoviária se inseria. Então, isso me deixou gratificado, porque, assim, é um papel da gente, né, enquanto psicólogo, levar essa discussão, fazer com que as pessoas elas se percebam nesse lugar enquanto responsáveis por ele, enquanto autônomas também, enquanto ativas nesse processo. E a gente tem uma tendência, né, a ficar muito na passividade, esperando que sempre venha para que eu apenas faça o que me disseram para se fazer. Claro, porque aí isso tira a minha responsabilidade. Se der certo, opa, deu certo, eu abraço e abraço os bônus da coisa. Mas se der errado, não fui eu, foi fulano. Entende? Você ia perguntar algo? Não, e tem trabalhos, muita coisa a ser feita, né, dentro desse âmbito, né, Zé? Porque, na verdade, como a gente não tem essa cultura, e aí hoje eu vou acabar falando aqui muito dessa questão do trânsito mesmo, né, da psicologia dentro desse âmbito, como a gente não tem essa cultura, essa formação, então existe uma demanda e um espaço de trabalho que precisa e deve ser ocupado, né, para que a gente possa ter, na verdade, políticas, projetos que de fato venham fazer uma transformação dentro desse comportamento, dentro dessas leis que precisam ser internalizadas, né, para que a gente saia desse modelo puramente punitivo, né, para que de fato a gente fale. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que hoje existe uma discussão sobre a retirada da psicologia no âmbito da testagem para a carteira de motorista, né?
Hoje tem essa discussão sobre isso. Exatamente porque as pessoas ainda não se deram conta, ou se deram conta em algum momento, hoje estão perdendo isso, e a psicologia precisa tomar conta disso de novo, de que a testagem psicológica para retirada de carteira, né, para conseguir habilitação, ela não é só para o sujeito, ela é para a sociedade. Por quê? As pessoas acham que tem um âmbito de aprovar ou reprovar. A testagem ela tem um âmbito de proteger, porque eu estou protegendo o sujeito deles causar alguma coisa contra si ou contra outros. Só que a sociedade, em termos inclusive da testagem, elas têm uma ideia muito errada, de que a testagem é para aprovar ou reprovar. Eu vou fazer um teste psicológico, vai me reprovar, vai me aprovar, não. O teste psicológico tem a função de proteger, mostrar se você precisa trabalhar mais alguma coisa, se ajudar de alguma maneira, para que você não se prejudique nem prejudique a outros. Né? É a mesma história da máscara, né? Eu não uso a máscara só por minha causa, eu uso a máscara principalmente por causa do outro. Exatamente. Mas é uma conscientização que precisa acontecer. E a gente precisa tomar esse lugar, porque assim, existem muitos setores que querem assumir esse lugar e assumir de uma forma muito errônea, né? Que querem aviltar esse lugar que é da psicologia, que é do psicólogo, em termos de intervenção, em termos de atuação, de pensar sobre as possibilidades. A gente tem uma característica da nossa profissão que nos concede isso, mas a gente não percebe muitas vezes. A gente fica muito preso às nossas quatro paredes, às vezes, né? Aos nossos lugarzinhos de conforto. Exatamente. E é importante que a gente saia, porque, na verdade, às vezes você não se dá conta de trabalhos interessantes que podem ser desenvolvidos. Quando você traz essa questão da avaliação, né, psicotécnica, enfim, para a carteira de motorista, parece que a função do psicólogo do trânsito se resume a esse tipo de avaliação. E, no entanto, se a gente entra lá no conselho e vê as especialidades, né, e você vê a função do psicólogo do trânsito, ele é repleto de possibilidades. A gente está no campo da pesquisa, né? A gente está na análise do comportamento, a gente está na elaboração de projetos, na questão das seguranças, né? Na avaliação de novos instrumentos de segurança, né? Enfim, é tanta coisa que a gente pode fazer nessa intersetorialidade. Então, assim, é um campo de trabalho tão rico, e como você falou, né, que é tão gratificante, porque quando você vê e aí eu lembro de você comentando no teu projeto, né, quando você via a redução de acidentes, o quanto isso impactou na saúde, o quanto o dinheiro gasto, de repente, né, para você ir ali no tratamento, poderia ser utilizado na prevenção e na promoção. Olha o nosso trabalho ali, né, junto com toda uma equipe. Quer dizer, muita coisa a ser feita, né, Zé? Muita coisa. Veja, tomando por base, assim, por exemplo, Aracaju, né? Por que no início eu me interessei por esse projeto e por Aracaju? Aracaju tem uma média de um carro para cada 2 habitantes, então é uma média muito alta, né? Dentro do contexto que a gente tem, é como se você tivesse mais carros do que pessoas, assim, quase, né? Uhum. E aí o que é que acontece? Aracaju estava em primeiro lugar no acidente de moto do Brasil. Caramba! Né? Então, porque assim, você tendo um veículo para cada 2 habitantes, então você tem muitos carros na pista. E Aracaju tem uma característica de que as pessoas elas andam muito de carro, mesmo que seja uma pessoa só por carro, ela está lá, e transporte público também não é um transporte de qualidade, que é uma outra coisa que facilita esse projeto virando trânsito acontecer, seria a melhoria dos transportes públicos, porque você diminui o número de carros na via, né? E você vai ter mais pessoas usando o transporte. Né? E aí o que é que acontece? Dentro desse contexto, Aracaju ela estava numa situação muito grave, né? Porque muitos acidentes, número de mortes em termos proporcionais à cidade era um número alto. E o que é que a gente tem hoje? Veja como é que está Aracaju hoje. Aracaju está em primeiro lugar na redução de acidentes no Brasil, por meio do projeto Vida no Trânsito. Teve uma redução de 57,1%, ou seja, atingiu a meta. Aracaju atingiu a meta. Né? Aracaju está dentro. O Rio está em 17º lugar. Ó, grande mestre. 26% mais ou menos. Iana. 26% mais ou menos no Rio. Né? Então,
você vê, claro, proporcionalmente Aracaju é menor, né, é mais fácil de você manter políticas públicas, deveria ser mais fácil você manter políticas públicas mais direcionadas, né? O Rio tem tantos outros problemas aí também, a não ser a violência no trânsito, nós temos violências aí no Rio muito maiores também, né? Que somando dá um processo muito grave, né, também. Mas você vê, Adriana, como é ampla a nossa área, o que você mesmo disse aí, né? Pegando mais para a área do trânsito, mas no sentido mais geral, a gente não pode se eximir desse trabalho, se eximir da nossa responsabilidade de pensar sobre melhorias, né? Como é que eu posso ajudar a diminuir, por exemplo, o número de pessoas alcoolizadas no trânsito? Isso eu posso, enquanto psicólogo, é minha responsabilidade também pensar sobre isso. Não é só da Polícia Federal que está lá com o bafômetro para fazer o teste. Uhum. Não é só, né, o Ministério da Saúde que tem que fazer campanhas Patrícia entrou, né? Patrícia entrou. Amiga. Campanha do setembro, do Maio Amarelo, que esse ano passou para o setembro, em alguns lugares por conta da pandemia, ou em alguns lugares nem aconteceu, né? A gente vai ter algumas questões muito interessantes, porque a pandemia também interferiu nesse contexto, né? Porque, Paty, Meus amores. eu tô vendo. Porque com a pandemia, menos carros também por um tempo andaram nas vias. Uhum. Então, isso também tem uma consequência, né, para a questão do número de acidentes. Entretanto, não é só isso. Porque a pandemia ela é uma questão muito fora da linha, né, fora da curva. Ela aconteceu sem ninguém esperar e ela não pode ser o foco da gente. Claro, tem um lado positivo, não da pandemia, mas da situação de menos trânsito, né? Mas ela não pode ser o causador dessa redução. Essa redução precisa vir exatamente por políticas públicas mais adequadas. Que não dá para ser considerada. Assim, né? Veja, eu estava aqui pensando também que eu acredito que poucas pessoas ouviram falar desse projeto Vida no Trânsito. Poucas pessoas no Brasil conhecem sobre ele. Claro, a gente tem vários eventos que acontecem. Tivemos questões, encontros da OMS aqui no Brasil sobre isso, em vários lugares do Brasil, mas eu acho que isso é muito pouco trazido, né? E eu acredito que a gente precisaria tomar mais esse lugar, né, tomar mais as rédeas disso aí, e de trazer mais essa discussão, né, de ver os lugares que a gente ocupa enquanto psicólogo no trânsito. Né? Não é... Pessoal muito querida, né? As pessoas são muito queridas pra gente. Obrigada. Mas eu acho que então, tem perguntas, quem quiser fazer perguntas pode fazendo, viu? Fiquem à vontade. Enquanto a gente vai falando aqui, eu prometo que eu vou ficar esperta aqui, ó, porque eu sou lenta, mas eu vou ficar esperta. Mas fala, Zé. Eu estava... É uma coisa que a gente sempre reflete, né? Sobre esse nosso lugar de brecha, e que a gente às vezes usa muito pouco isso. Eu comparo a psicologia, eu já falei até para meus alunos, quem foi meu aluno vai lembrar disso, que eu sempre digo que a psicologia ela é como água. Porque se você jogar água, ela vai achar o primeiro espaço que ela puder achar, ela entra. Ela não precisa de espaços absurdos, ela consegue entrar em qualquer brecha. Só que a gente não se dá conta disso, né? A gente ainda não entende, não valoriza a nossa profissão enquanto lugar de mudança. E não só mudança em termos de consultório, que já é algo maravilhoso, obviamente, mas em termos de social. Veja como a nossa profissão ela é aviltada, né? E já trazendo outra discussão também, mas puxando um pouco para isso. Como nossa remuneração é sempre menor, como a valorização da nossa profissão é sempre menor, exatamente porque, por exemplo, a gente tem esse lugar aqui de discussão para falar, você mesmo trouxe, né, a discussão de que o psicólogo no trânsito tem N possibilidades, mas fica restrito à ideia de que tem que fazer só testes. E dentre esses que faz e aplica só testes, tem aqueles que pensam,
e que não atuam com ética, inclusive. A gente, infelizmente, tem esse lugar também que fere a nossa profissão, porque assim, não é só você aplicar o teste, que já é uma grande coisa, mas se você aplicar com consciência e seriedade, os resultados vão ser muito melhores, vão ser muito maiores, inclusive em termos de consequências para o trânsito. A gente tem muitas pessoas que estão dirigindo que, infelizmente, não Não deveriam tinha a menor estar condição. uma série de coisas, né? E não é questão de ser preconceituoso, não é preconceito com ninguém, de forma alguma. Como eu falei, a testagem, ela tem um objetivo mais de proteger o sujeito e toda a sociedade ao seu redor. Porque, como a gente disse, se eu paro só porque eu tenho uma lei que vai me dizer assim, tem que parar, tudo bem. Em alguns momentos a gente acaba porque tem o nosso lado perverso, né? O nosso traço perverso às vezes funciona. Mesmo aqueles que têm uma lei simbólica, que são os mais neuróticos, né? Digamos assim, da coisa, que tem aquela culpa, não posso fazer porque, né? Eu não faço, não é porque tem ninguém me observando, porque tem uma lei, mas porque eu estou me observando e tenho a minha questão da culpa neurótica, né? A estrutura neurótica. Mas ninguém é neurótico puro, a gente tem o nosso tracinho perverso. A gente às vezes vai naquela onda de que para porque tem que parar, né? Na maioria das vezes a gente para porque eu estou colocando a gente porque eu estou me colocando dentro dos neuróticos. Né? Não sei até que ponto realmente Eu eu também estou achando sou. que eu estou aí, né? Você Acredito que eu ainda estou pretensiosamente nesse achar que eu lugar. estou no campo da neurose. Mas, então, claro, a gente tem sempre essa questão, né? De uma hora ou outra a gente acaba desobedecendo, é normal do ser humano. Porque a gente tem dificuldade de lidar com a castração. Tem dificuldade de lidar com aquilo que nos impede de exercermos o nosso narcisismo em plenitude. Né? Uhum. A gente adoraria exercer o nosso narcisismo em plenitude. E o carro é um lugar narcísico, o veículo é um lugar narcísico. O veículo nos dá poder, nos dá status, né? Por isso que, eu não sei se você recorda, se você chegou a assistir, não sei se foi da sua época, né, assim, né? Eu sei que foi da minha época, não sei se foi da sua, Que que tinha um pessoa desenho do gentil. uma pessoa jovial desse. Tinha um desenho de um pateta, né? Que eu tinha o senhor que era o andante, que era Pateta é meu extremamente crush. calmo. Ele era extremamente calmo, né? O senhor que andava, e quando ele entrava no carro, ele se transformava em um ser demoníaco, diabólico, né? Exatamente. Isso Teve simboliza. uma montadora que fez um comercial desse, que o cara super pacífico, assim, tal. Quando ele entra para fazer um test drive, o cara vira um animal dentro do carro, assim. Fica... Pegaram um negócio É desse. exatamente baseado nisso, né? Do Pateta. Exatamente. Porque o carro é um lugar de poder, ele traz a ideia de status, ele traz a ideia de que você pode fazer o que você quiser, a velocidade, aquela coisa, dá a sensação de que você tem o falo na mão, né? Exatamente. E eu ainda diria Você está no mais. domínio, você vai dominar o mundo, né? Então, e ainda diria mais. O carro dá esse poder e a moto, acho que ela multiplica trocentas vezes mais essa sensação de poder fálico, até porque a posição que a moto ocupa quando você está montado nela é bem simbólica, né? Também. Da ideia E ela, exatamente inclusive, ela tem um poder de liberdade, né, muito maior, né? Porque ela corta, né? Ela vai, não tem impedimentos para ela, né? Assim, de modo geral. O carro ainda tem ali alguns impedimentos, a moto não, né? A moto... eu faço uma alusão de que a história do falo, a moto entra em qualquer espaço, qualquer buraco. Ela sai cortando. Então eu faço sempre essa alusão. Então, tanto é que você vê que o motoqueiro não respeita. Ele sai literalmente estuprando o trânsito. E A vai. grande maioria. Assim. Tem, claro, aqueles que são mais conscientes, mas a gente tem uma grande maioria que, tanto é que a maior quantidade de acidentes são acidentes ligados à moto. Graves, Né? né? E por quê? Ela, além de ser um veículo que você tem menos proteção, né? Embora você tenha alguns equipamentos, mas em termos de comparação com o carro, a proteção é menor. E as consequências que ela traz, as consequências de um acidente de moto são muito mais graves e muito mais incapacitantes, às vezes, que a de carro, respeitando as devidas proporções. Então,
É, e a gente vê cada vez mais uma liberação e uma falta digamos assim, vou usar a palavra fiscalização, mas não deveria ser essa, não, porque agora me fugiu a palavra, mas uma falta de uma regulamentação mais adequada para a moto, né, um cuidado mais adequado na formação para usar moto. Por exemplo, hoje você tira a carteira AB, você faz um pedacinho para moto e um pedacinho para você tirar a carteira para dirigir, né, o veículo. Uhum. Não que seja algo ruim ou bom, mas talvez a configuração disso possa ter consequências muito graves, né, em termos do trânsito mesmo. E se a gente está falando de um projeto que visa redução da quantidade de acidentes e agravos, porque a maioria das pessoas que sofrem acidentes são pessoas jovens e adultos jovens, e aí veja como né, tem consequências graves. E aí você vê a moto, você tira de qualquer jeito, às vezes a carteira, o carro às vezes vai na mesma onda, sem uma educação no trânsito adequada, que deveria existir nas escolas também. As escolas deveriam fomentar a educação no trânsito de forma concreta, Uhum. prática. Para que isso fizesse parte do desenvolvimento, né? Que isso viesse junto, Isso, né? Na medida em que exato. a criança vai se desenvolvendo, isso vai sendo internalizado, é algo natural, né? Que seria de forma natural. Uhum. Agora, dentro de toda essa experiência que você teve com o projeto e com o seu trabalho, como é que você percebe a figura do psicólogo dentro desse... Como é que você foi recebido nesses espaços? Como é que você conseguiu se perceber enquanto profissional da psicologia dentro de um projeto como esse? E como é que você analisa nosso trabalho hoje no Brasil com relação à psicologia? Deu para ter esse panorama? Deu para você... Sim, Dá para mensurar o nosso lugar dentro da sim. psicologia do trânsito hoje no Brasil? Ou pelo menos dentro No caso, do que você pôde olhar? Porque eu sei que você viajou, você apresentou seu trabalho, né? Na Abrasco, sim. foi a... Foi no encontro internacional da OMS que teve no Brasil, que foi lá em Curitiba, e foi na da Abrasco também, foi também, né? em Cuiabá. Uhum. Como é que você percebe o lugar do psicólogo dentro desse cenário aí? Veja, Drica, infelizmente a realidade não é tão animadora, porque nesse Uhum. processo que eu realizei, pelo menos aqui em Aracaju, por exemplo, eu era filho único, digamos assim. Não existiam outros psicólogos inteirados do processo. Embora a gente tenha vários profissionais que trabalham com trânsito aqui, mas não existia uma participação grande desses profissionais aqui. E até foi surpresa quando eu fui trazer esse assunto. Quando eu me inseri nesse assunto e fui me inserindo nas reuniões do NUPEVA, que aqui é o Núcleo de Prevenção de Acidentes e Violência. Ele faz Uhum. parte do Conselho Municipal para Paz no Trânsito, que é o CONCEPAT, Segurança e Paz no Trânsito. E nesse conselho nós tínhamos a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual, Secretaria da Educação, Universidade Federal, Polícia Militar, SMTT, PRF. Nossa! Que é um conselho intersetorial. Mas de psicólogo, Foi intersetorial nisso, né? só tinha eu de psicólogo nesse contexto, nessas reuniões, e que eu me inseri exatamente porque eu não era parte do processo. Eu me inseri porque eu fui fazer uma participação ativa devido à minha pesquisa. Né? Então, isso trouxe... por isso que eu trago essa discussão que a gente até trouxe aqui, né? De como a gente precisa tomar esse espaço, de como a gente precisa se ligar nesse lugar que a gente tem. E veja como fez a diferença, porque assim, claro, quando eu via que a pessoa que era responsável pelo projeto Vida no Trânsito em Aracaju, ela fez da minha pesquisa o livro de cabeceira dela, isso, claro, tem a questão do ego, da vaidade, a gente tem envaidecido, mas muito da alegria de dizer assim, eu fiz alguma coisa que fez a diferença. Você fez a diferença. E a gente precisa se ligar que a gente pode fazer a diferença e que
às vezes é uma coisa que a gente às vezes não acha que nem vai acontecer nada, e você percebe que não é bem por aí, que quando você toma a iniciativa e que você percebe que você toma o lugar que você tem, porque a psicologia ela tem um lugar maravilhoso, como eu falei, ela ocupa o lugar da brecha, ela pode se inserir em qualquer espaço onde existam relações humanas. E no trânsito, gente, é vida, a gente está falando de proteção à vida. A gente está falando de A gente traumas está que falando, pessoas vão sofrer, né? exatamente. A gente está falando de diminuir, reduzir índice de mortalidades, e não só de mortalidades, né? Mas de pessoas que vão ter ali sequelas por uma vida inteira, né, Zé? Pessoas que vão ter Exato. ali, enfim, que podem ficar com invalidez permanente, enfim, ter ali suas vidas, seus sonhos, né, ceifados ali, e que a gente pode estar fazendo a diferença. Então, eu acho que o psicólogo, nós, né, todos nós, de alguma maneira, a gente precisa começar a se inspirar e assumir esses lugares que são nossos, com esse olhar de fazer a diferença de fato, né? Sair desse lugar Sim. do lugar comum, né? Entender que a psicologia é ampla. Porque se a gente não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar. E muitas vezes alguém sem a capacitação que a gente tem. Exatamente. Que é o que a gente começa a ver por aí. Hoje, Uhum. ainda mais hoje, né, em termos de pandemia, quando a gente começa a ver as redes, a gente começa a ver as pessoas circulando aí pelas redes sociais, a gente começa a ver algumas pessoas que não deveriam estar falando de determinadas coisas, estão falando, estão ganhando visibilidade, estão ocupando Exato. espaços que deveriam ser ocupados por outros profissionais, que não só psicólogos, mas, enfim, tantos outros que teriam competência para estar ali. Então, se a gente não Perfeito. ocupa, alguém vai estar ali, né? E se a gente pode fazer diferença, né, com o nosso trabalho, enfim, com o nosso conhecimento, por que não, né? Exato. Veja, você falou uma coisa importante, né? A maioria das vítimas de trânsito são jovens e adultos jovens, como eu já citei, e essas pessoas, às vezes, quando não vêm a óbito, muitas acabam tendo lesões permanentes, inclusive principalmente por causa de moto, né? Que Uhum, incapacitam esse sujeito para a vida toda, ou que dificultam a vida desse sujeito para o que ele já fazia, tem que fazer com que ele mude totalmente o estilo de vida. E aí a gente tem que intervir para ajudar esse sujeito a ressignificar isso, e às vezes ressignificar é muito mais difícil do que você prevenir, uhum. porque, claro, a gente não vai ter sempre. E fui eu? Por isso, quanto menos pessoas vão ser afetadas, vão ter consequências difíceis em sua vida, melhor, né? Não vai faltar público para a gente trabalhar. Isso não Não. vai, né? Porque a gente vai A trabalhar gente tem outras espaço. demandas. A gente vai trabalhar outras demandas. Veja, você tem que trabalhar um sujeito que tem que ressignificar a perda de um membro, uma perna, um braço, ou ter que ajudar uma pessoa que perdeu um filho, que perdeu um pai, ou um pai que perdeu um filho. Veja como é doloroso estar nesse lugar. Vai acontecer, claro, é inevitável, mas se a gente puder dar qualidade de Reduzir vida, esses prevenir. índices, né? Exato. Se a gente puder trabalhar a favor, né? Então, Nossa, que vamos coisa assumir, gente, esse lugar, né? é. Vamos, nós, assim, Faça quem está isso. assistindo, só para dar uma palavrinha só para quem está assistindo, Não? Fale aí, por favor. assuma esse lugar, né? Se você tem interesse por essa área, se é uma área que te chama atenção, invista, né? Faça a diferença. Você não precisa querer começar fazendo diferença no Brasil todo. Pode fazer a diferença na sua cidade. Pode fazer a diferença no seu Detran. Se você é psicólogo do trânsito, faça a diferença no seu local de trabalho. Não seja mais um com os outros que fazem as coisas erradas, mas seja mais um com a regra da ética, com a lei simbólica, não com a lei escrita apenas, claro, mas a lei escrita é consequência. Mas faça a diferença não porque tem a ABC olhando, mas porque você sabe que você fez um juramento ético de proteger vidas, de ajudar as pessoas nos diversos setores que elas vivem, né, a sair do lugar de escuridão, a tornar-se humano. Vamos tornar as pessoas cada vez mais humanas. Vamos ser humanos para tornar as pessoas mais humanas. E o trânsito precisa de humanização, o trânsito precisa de humanidade, o trânsito precisa de seres humanos. Carro,
bem elaborado, com questões de segurança é importante, a pista bem elaborada, bem feita, bem cuidada, as vias bem cuidadas é importante, mas se não tiver um humano ali, humanizado, dirigindo, entendendo o seu lugar, não vai adiantar só ter um carro com segurança, ter uma pista boa, ter leis, ter radares. Os acidentes continuarão acontecendo, pessoas continuarão morrendo. Vão continuar acontecendo acidentes, pessoas vão continuar morrendo, mas vamos tentar reduzir isso no máximo que a gente puder. É isso. Vamos subir então a hashtag aí, né? Humanização no trânsito, né? Pra gente botar isso aí para acontecer. Hashtag vida no trânsito. Hashtag vida no trânsito. Pronto. Essa aí tá bonita. E você quer falar um pouco do trabalho? Como é que as pessoas te acham? Acham um projeto? Como é que faz, para tá em contato com você aí? Teu Instagram? Como é que as pessoas te acessam? Meu Instagram, esse que eu tô até falando com você não é nem o meu profissional. Acabei não entrando no profissional. Mas o meu Instagram profissional é @josé.paulo.psicólogo. Então, é o meu contato no Instagram, né? O meu e-mail é zepsico2014@gmail.com, né? E aí, depois eu passarei também o contato para você, caso alguém queira entrar em contato. Hoje, nesse processo de pandemia, a gente está meio parado em muitas coisas, né? Hoje, eu estou só em consultório, já estou atendendo presencial, né? Está no online também, Zé? Online também, presencial e online. Em relação a essa questão do projeto, a gente acabou dando uma parada, já tem um tempo, porque vieram outras realidades e teve a pandemia também, que aí dificultou mais ainda esses contatos, né? E aqui também está aumentando o número de casos, então já estamos entrando numa segunda onda aqui também. Então a gente, eu não sei como é que vai continuar esse processo assim, de atendimento, nem nada presencial, possivelmente o online vai voltar a acontecer com mais frequência. Mas enfim, vamos torcer, né? Assim, uma coisa que é importante, que eu vi interessante, assim, só para uma fala que eu tinha pensado, é que engraçado que a pandemia ela trouxe uma realidade interessante. Antes já estava começando a acontecer e agora melhorou, que foi o número de transportes alternativos, o Uber, né, que as pessoas começaram a usar com mais frequência, isso também diminuiu a quantidade de carros na via, e a questão dos deliveries, que faz você sair menos de casa. Então, são outras realidades que diminuíram a quantidade de trânsito na rua. Mas a pandemia ela vai acabar e o trânsito vai voltar, e a gente precisa estar atento a isso. Então, é isso, eu estou disponível aqui em Aracaju. Drica já está convidada para vir aqui há vários e vários anos, né, Drica? Nem fala. Não vou lhe entregar em rede nacional, né? E você já tem uns 5 anos que está devendo essa dívida para pagar, mas eu acabei falando, né? Mas eu vou. E é isso, gente. Estou à disposição. Se alguém quiser tirar mais alguma curiosidade, tiver mais alguma curiosidade sobre o projeto, depois pode entrar em contato e a gente vai se falando. Eu vou botar vai ficar no IGP lá os contatos também, e quem quiser entra no meu direct, eu dou o contato do Zé, enfim, porque vale a pena a gente manter contato com esse profissional tão querido e tão competente, que desenvolveu um projeto tão lindo, e que eu tenho tanto orgulho de ser amiga. Zé, muito obrigada. Verdadeira, viu, meu amor? Oi? A recíproca é totalmente verdadeira. Eu que sou grato por essa sua amizade maravilhosa, né, que a gente faz, na nossa vida a gente faz colegas e a gente faz muitos colegas e alguns amigos, né, e com certeza você está entre os amigos. Você também. Pois é, Salvador e Aracaju. Olha outra aí, outra amigona. Deixa eu falar de Patrícia também, para ela não ficar ciumenta, né? Patrícia e Adriana estão entre os amigos formados. A gente estudava comendo brownie do Luiz. Pois é, castanha docinha, caramelizada. Né? Caramelizada. Gente,
Agradecer demais, de verdade. Estava com morrendo de saudade de você, de ver você. Também. Obrigada por vir me dar essa força aqui. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Queria falar para vocês, então, para que me sigam lá no YouTube. Estou lá com os meus vídeos. E estou com um curso novo do Genograma para os psicólogos. Enfim, entrem aí na bio, que tem lá todos os links para vocês descobrirem, ver aí. Eu acho que vocês vão gostar. Paty, Vale a pena saudade. porque que essa profissional... Oi? Essa profissional é de mão cheia, então quem ainda não fez não procurou saber dos cursos, procure saber porque a Adriana Aqui é assim, né? A gente vai se ajudando, né? Drica é potência. Não, mas é a verdade. Tá Drica certo. se reinventa a cada dia, isso é importante. A gente tem que fazer. E o genograma, ó, não é querendo puxar o saco do genograma, não, mas o genograma me trouxe até aqui, viu? Porque foi difícil vir para as redes sociais, viu? Foi bem difícil me expor aqui. Por isso é que eu tô aqui, ó, com os amigos, para me dar aquela força para me sustentar. E com vocês aí. Porque eu também vejo o pessoal subindo aqui, é só gente querida. Olha só, a Corina também, ó, uma amiga querida. Então, assim, é muito bom, né, a gente ter essa corrente, né, de amor, de amizade, de gente que troca o bem, né? Isso faz tanta diferença na vida, né? Eu acho que isso é bom demais, muito bom. Então, ó... só queria lhe apresentar que esse aqui é o armário de Nárnia, viu? Esse aqui é meu armário de Nárnia. Esse aqui é meu armário de Nárnia. Quando eu tô cansado, eu entro aqui e saio lá em Nárnia. Oh, delícia! Então agora é que eu vou mais rápido para Caju, que eu tô precisando de Nárnia também. Beijo, Drica. Obrigado, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Boa noite para vocês e até a próxima. Noite.